Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Barros, eu sou zootecnista. Em comemoração ao nosso dia, agora dia 13 de maio, eu vou entrevistar os 20 zootecnistas que foram citados como os mais admirados em todo o Brasil. É uma troca de conhecimento, uma troca de experiências, desafios e barreiras da nossa profissão e assim ajudar os zootecnistas que já atuam no mercado de trabalho a terem mais sucesso. Hoje eu tenho a honra de receber o Aldivan Alves. Ele é zootecnista, mestre e doutor pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje ele é professor do Instituto Federal do Maranhão e coordenador do curso de zootecnia. Aldivan, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Parabéns pelas suas indicações como zootecnista mais admirado de todo o Brasil. Nós que agradecemos, é sempre um prazer. Parabéns para todos nós pelo nosso dia 13 de maio. E muito felizes pela indicação, por ter tido esse carinho das pessoas que nos conhecem, sabe, da nossa dedicação ao ser zootecnista, que cada um de nós somos, né? Então, todos nós estamos de parabéns. Mais uma vez, é um prazer enorme estar representando e estar falando em nome de todos nós zootecnistas do nosso país. Vou começar lá do princípio, então. Como que você conheceu a zootecnia e por que você escolheu ser zootecnista? Priscila, é uma história muito interessante, né? Eu conto essa história e divido elas com os meus alunos no primeiro dia de aula, quando vou recepcioná-los na disciplina de introdução à zootecnia, porque eu tinha preconceito, né? Eu nasci de uma família pobre, meu pai era analfabeto, minha mãe professora, e eu via no campo muito sofrimento, achava que o campo era árduo demais e achava que aquilo ali eu deveria evitar. No entanto, o amor que meu pai dedicava sempre ao campo me fazia também repensar a cada dia. E aquele convívio com a minha mãe, ao qual saúdo todas as docentes do país, né, e que tive a oportunidade de estudar com ela, a Ana Maria Rodrigues, foi também aquele meu espelho. Então, desde sempre, eu me fiz docente. Eu me preparei para ser professor, mas ficava triste por não atender o anseio do meu pai de continuar ligado ao campo. Até que no ensino médio, um colega chegou para mim e disse: Aldivan, olha, existe um curso técnico em agropecuária. Que tal a gente fazer esse curso? Além do ensino médio, a gente teria a oportunidade de ter uma profissão. E aí, então, eu repensei. Eu disse, olha, é uma maneira de uma pessoa pobre ajudar os pais, já que vai ter uma profissão. E encarei. Saí da Paraíba, fui para o estado do Pernambuco, estudar na Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim. E lá tive o prazer de conhecer o professor França, né, da disciplina de Introdução à Zootecnia no técnico. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu conheci a profissão que não era ligada à produção vegetal e que não era clínica, que não era um anseio meu, mas sim produzir animal. E pude perceber que se tinha um professor tão eloquente e tão importante na formação dos seus alunos na área de zootecnia, eu queria ser um daqueles, né? Então, ali eu me apaixonei pela zootecnia. É interessante como a gente não tinha dinheiro para estudar, para o vestibular, frequentar cursinhos, a gente montou grupos de estudos. E meus colegas diziam assim, Aldivan, mas o que é zootecnia? Então eu tinha que estudar o que era zootecnia, apresentar para eles nos grupos de estudos, porque eles diziam, como você vai ter essa profissão se você tem potencial? Que é o que nós também vamos mostrar aqui, que a zootecnia ela é feita de oportunidades, iniciativa que se transforma em um potencial, dedicação e ética, né? Pelo menos esses pilares para nós, como docentes queremos na formação. E aí eu disse para eles, eu prometo para vocês que haverá tempos em que a zootecnia será considerada uma das mais importantes dentro do agronegócio brasileiro. E estamos aqui, né, nessa entrevista. Então, a partir daí, voltei para o meu estado, cursei, entrei na Universidade Federal da Paraíba. O interessante é que, na deficiência da escola pública, quando me deparei com a prova do vestibular, havia algumas questões e era dissertativa, não tinha historinha de X ou chutar, eu não sabia nada do conteúdo de química. E aí eu fui ao banheiro, chorei um pouquinho e tive uma conversa com Deus, né? Eu disse, não acredito que um cara que sempre foi dedicado não teria
uma segunda chance, principalmente de ser aquilo que ele queria, que era ser zootecnista. E 2 dias depois, a prova de um vestibular de um estado ela foi cancelada e eu tive a oportunidade. Meu tio era professor de cursinho, pedi todo o material, estudei sozinho em casa e então tive a felicidade de ingressar no curso de zootecnia. E lá então conheci pessoas formidáveis, né? Tive a oportunidade de, inicialmente, como já tinha uma bagagem do técnico em agropecuária, de ser bolsista no 2º semestre, isso foi importante, a iniciação científica na minha formação como pesquisador, e ao longo dessa formação fui então conhecendo e tendo essas oportunidades, então, de ser bolsista, de continuar em um mestrado, em um doutorado, e essas oportunidades, você precisa ter a iniciativa de agarrá-las, e a partir da iniciativa, cria-se potencial. As pessoas confiam em você, confiam no seu talento, e você se torna um possível potencial para aquelas pessoas. Então, eu tive o prazer de trabalhar com uma das melhores equipes de pesquisa para a região semiárida, no Nordeste, né? No caso, o meu orientador, o professor Ariosvaldo Nunes Medeiros. A gente teve um trabalho aí de 12 anos juntos, da graduação até o término do doutorado, e temos até hoje parcerias agora com orientações em pós-graduação. Ele também, a zootecnia, me oportunizou conhecer a minha esposa na faculdade, casar, ter filhos. Então, a zootecnia é falar da minha vida, de toda a minha história. Me proporcionou também a academia, dentro dessas oportunidades, intercâmbio com uma das melhores universidades do país, né, a Unesp Jaboticabal, onde tive a honra de ser tutorado pela professora Thelma Berchielli. Então, a zootecnia ela foi me cercando, a docência, né, ali, o meu ser professor, por uma série de transformações. E sempre me deparando com pessoas muito éticas, que, além da minha dedicação, no seu perfil, isso é importante para o aluno, né? Você vai ter a oportunidade, depende da sua iniciativa, se transformando em potencial, com a sua dedicação, através dessa formação, você tem a formação ética. E esses profissionais foram formidáveis, né? É interessante também que, lendo o nome dos outros indicados, viu também o William, né, da Brasil com Z. A gente desenvolveu o projeto juntos, eu e a esposa dele, a Naomi, lá nessa oportunidade em São Paulo. Então, a academia, como formação de talentos e profissionais para o agronegócio, ele também permite o intercâmbio de ideias, a difusão tecnológica. Então, a universidade, os institutos federais, os institutos de pesquisa, eles desempenham um papel importante para esse desempenho que nós temos. Inclusive, somos o maior produtor exportador de carne bovina do mundo. E são essas pesquisas em melhoramento, né, que fazem essa diferença para o nosso país. Então, falar nessa diferença para o nosso país é falar em uma outra janela que se abre de visões que eu tive a oportunidade de já conhecer até na universidade. Alguns colegas meus, como eu falei, eu sempre tive a iniciativa da docência, mas ficavam inquietos, porque achavam que a universidade ainda não os preparavam para o mercado, para o campo propriamente dito. Mas eu acredito que isso é um medo que todo recém-formado tem. Quando a gente chega lá, a gente dá conta, porque a credibilidade de nossas instituições de ensino são maravilhosas, né? E posso citar aqui o Daniel, filho do Dr. Manelito, da Carnaúba, uma das referências na Paraíba com relação à utilização de recursos disponíveis para o semiárido, estudando melhoramento, conservação, e ele era desses inquietos, em que ele sempre falava, a universidade tem que pesquisar e trabalhar para resolver problemas do campo, tecnologias do campo. E hoje... vanguarda, né? Isso, então, profissional, né? Eu tive a oportunidade de conviver na academia com o Daniel Dantas, e hoje ele conduz lá, junto com seus irmãos, me lembrou até o artigo publicado pela BeefPoint, né? Como o talento de cada um dos seus filhos no agro, né? Eles se interlaçam. A Fazenda Carnaúba faz muito isso. Com outro mercado que é desenvolvimento de tecnologias, o zootecnista tem que pensar em desenvolver produtos. Isso também é importante. Dentro desse desenvolvimento de produto, ele leva a um profissional a ser mais exigido quanto a técnicas de comercialização, de marketing.
Isso vai fazendo a diferença, né? E é o desafio nosso como docente, em formar essas pessoas preocupadas de anseio da nossa sociedade, de resolver esses problemas. Como eu falei dentro da oportunidade, a equipe do professor Oswaldo, o Edgar, o professor doutor Edgar Cavalcante Pimenta, na área de melhoramento genético, Divan e Alberício, professor Divan e Alberício na área de forragicultura, e o professor Oswaldo Gonzaga Neto, Severino Gonzaga Neto, conseguiram transformar, por exemplo, entre união, produtores, governo e academia, o setor produtivo de leite caprino no estado da Paraíba. Paraíba se tornou o maior produtor de leite caprino do país, porque percebeu-se que a universidade é um local de investimento de tecnologia. Né? Então, e é isso que nós precisamos, que a gente possa pensar, e até fica aquele apelo de que uma inversão do que acontece nos Estados Unidos, em que 90% dos doutores estão em empresas, aqui 90% estão na academia. O produtor ele tem que pensar que ele tem ali os melhores profissionais à disposição dele para gerar tecnologia e produtos, né? E essa contribuição é muito importante. Quando você entra também nessa oportunidade que eu tive de intercâmbio em São Paulo, a APTA, por exemplo, trabalho com o professor Gustavo, né, Cerqueira, o Flávio Rezende, desenvolveram com pesquisas conjuntas, institutos de pesquisa, produtor, um livro hoje, tema, e que todos, né, e até recomendo a leitura, o Boi 77, né, 777. Então, é difusão e criação de tecnologia dentro das instituições. E o interessante é que quando a academia ela se abre para o campo, para o produtor, esse produtor dando essas oportunidades, vendo a ética daquele profissional, ele se identifica. Inclusive, há uma ligação de inserção, né? E o que ainda mais contribui para o desenvolvimento tecnológico. Porque quando uma empresa privada financia uma pesquisa para um doutorando, para um mestrando, ele vai ter de volta aquele profissional capacitado e envolvido, inclusive, com a essência da sua empresa. Não é? Então, nós precisamos muito trabalhar essa comunhão entre campo e empresa. E eu acredito que esse seja o nosso desafio para agora, né, de nossas instituições. Então, é importante que esse tipo de trabalho continue. Uhum. Você falou algumas coisas, eu vou voltar um pouquinho para perguntar mais da sua carreira. Tá? Eu queria que você contasse para a gente, você começou a graduação, depois você foi para o mestrado, foi para o doutorado. Queria que você falasse para a gente qual o maior aprendizado dessa época que você teve da sua vida acadêmica, como aluno. Como aluno, foi descobrir, né, essa profissão de zootecnia, o nosso papel que nós tínhamos de, às vezes, ficar, como falei anteriormente, preocupados se íamos atender. Hoje eu escuto as falas dos meus alunos, professor, mas a zootecnia é tão complexa, né? Como é que nós vamos conseguir dar conta de tudo isso? Então, meus anseios era isso, me dedicar ao máximo para ver se conseguia fazer uma formação adequada. Durante a academia é muito difícil você lidar com uma formação em que você desejava, no meu caso, a pesquisa, muitas vezes de recursos próprios financiadas, né? Então a gente via a dificuldade dos nossos professores, né, que galgavam ali a sua formação de maneira adequada. Lembro muito, falando dessa iniciativa potencial, como eu falei, eu casei, tive meus filhos ainda na graduação, então não foi fácil do ponto de vista financeiro. E o meu orientador, em algum momento, queria que nós fôssemos apresentar os nossos resultados em congresso, né? E foi o próprio professor que financiou a nossa ida, né, dos seus recursos. Então, isso, para mim, fazia ainda mais eu me sentir importante em dar a minha contribuição, né, para a zootecnia, me tornar um profissional ético acima de tudo.
Então era doloroso, mas era gostoso, né? Principalmente em pesquisa no semiárido, então que realmente você sente o sol na moleira, né? Então eram trabalhos, digamos, árduos, mas gratificantes, do ponto de vista de você ver que estava crescendo, que estava dando a sua contribuição. Então, para a minha formação, a academia foi, sem sombra de dúvida, o maior aprendizado da minha vida. E você considera o seu orientador até hoje como um grande mentor da sua carreira? Você fala com ele, assim, dele com muito carinho, muita gratidão. Sim, sim, porque e o que eu tento também passar isso para os meus alunos, né? Que eles percebam no docente aquela pessoa que vá contribuir de maneira, não é indireta, é direta. Nós contribuímos de maneira direta na formação dessas pessoas. Às vezes temos que ser ríspidos, né? Temos que ali dar os puxões de orelha, mas isso tudo numa moldagem de uma formação e um profissional qualificado, né? Que esteja bem preparado para esse mercado que vai recebê-lo e na sensação de acolhida sempre, de que sempre ele pode contar conosco, né, no futuro. Então, falar de orientação, do orientador, do professor Oswaldo, é também falar dessa formação que eu levo, né, para os demais, né, que hoje temos a função de fazer esse papel como docente, dentro da zootecnia, é muito gratificante. E você hoje é docente e coordenador de curso também, né? Então, para mim foi o ápice, né? Eu fazia ainda o doutorado, uma amiga minha também, zootecnista, já estava no Instituto Federal do Maranhão, me mandou o edital, olha, abri o edital e eu tenho certeza, acreditando como te conheço, você vai estar se preparando para a docência, vem para cá, vem para junto da gente, eu já estou aqui, a gente vai te ajudar no que for preciso. Eu acabei de iniciar o doutorado, né? São aquelas oportunidades, né, que aparecem. Ela, não, como eu falei, às vezes a gente tinha algumas dificuldades, né, que a gente às vezes preza isso também no nosso aluno, de verificar dificuldades financeiras, sociais, ao qual são inseridas a maioria dos nossos alunos que estão em universidade pública. E foi uma palavra muito interessante, a minha colega Verônica, ela foi disse, olha, é questão de dinheiro, não é? A gente financia a sua vinda, porque eu acredito no seu potencial, né? E, inclusive, na época, quem financiou toda a minha vinda para tudo foi a minha esposa, que já trabalhava como zootecnista, né? Porque, já que zootecnia era a minha vida, eu merecia também uma esposa zootecnista. Então, eu devo também muito à minha esposa, a Liduína, a qual tem feito essa caminhada junto comigo. E eu lembro de quando aquela banca me deu um 9,5, né, que eu sabia que eu estava aprovado no Instituto Federal do Maranhão. Foi uma das emoções mais felizes da minha vida, né? Chorei bastante, porque sabia que eu estava ali entrando para realizar o meu sonho, né? Eu tenho a maior felicidade de ser zootecnista e saber que um profissional vai fazer a diferença no campo, na vida das pessoas, na economia do país. E faço isso até hoje. Então, para mim foi um prazer, né, ter entrado no Instituto Federal do Maranhão. São outras instituições de ensino que têm avançado, contribuído muito para o nosso país. Então, tenho muito orgulho de ser docente. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem sombra de dúvida. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, né? Até te falei que você tem as duas profissões, na minha opinião, que são mais nobres, que é ser zootecnista, que é o profissional que vai produzir alimentos para o mundo, e ser professor, que é o que vai desenvolver as pessoas, né? Os futuros profissionais. Então, assim, parabéns mesmo pela sua trajetória. Tá, ok. Também tivemos desafios, né? Eu lembro que lá na academia, eu digo, o Wendel Lima, ele hoje está como membro efetivo do CFMV. A gente concorreu ao Grêmio Estudantil ainda na academia e para mim foi uma das melhores derrotas. Eu perdi hoje, ele está lá, um dos grandes representantes da zootecnia, né, como membro do CFMV. E um dos presentes que ele me deu, eu acredito, nunca tivemos essa conversa formal, foi também de receber o convite de indicação da ABZ, né, da Associação Brasileira de Zootecnistas,
zootecnia, dos zootecnistas, para representar a direção estadual aqui no Maranhão. Então, ficamos felizes também de estar representando a nível do nosso estado, que hoje estamos no Maranhão, essa profissão maravilhosa. A ABZ, ela desempenha um papel fundamental e importante para a zootecnia brasileira, fomentando eventos, estratégias de inserção com esses eventos, a divulgação da profissão, a abertura e inserção do zootecnista no mercado de trabalho, né? Então, luta em conjunto com o CFMV, com instituições de ensino em reformulações, grupos de estudo em diversas áreas para formulação de RTs, PCCs de curso a nível nacional. Então, eu me senti muito honrado também de ter feito parte da ABZ, a qual, inclusive, convido a todos os zootecnistas do Brasil, estudantes, a se filiarem, a se associarem, né? Nós precisamos, às vezes, precisamos judicialmente nos representar, e a ABZ faz isso arduamente. Então, também fica esse convite para que os zootecnistas busquem conhecer o que é a ABZ, seu papel, e, se possível, contribuir também como um sócio da ABZ. Então, ter recebido esse convite do professor Marinaldo, que hoje é presidente, para nós também foi uma honra. Por motivos pessoais e de trabalho aqui, nós tivemos que recentemente sair da ABZ, porque estamos na coordenação, né, do curso de zootecnia, que para mim é outra felicidade, representar aquele curso, formar, que você construiu a sua vida inteira. Não tem dúvida. Eu sempre, quando vou começar uma aula de introdução à zootecnia, eu choro. É impossível não segurar as lágrimas, e por isso sou até agradecido que lá no Instagram alguns dos meus alunos eu identificava, né, e depois ia pessoalmente, que eu não acreditava que na verdade foi uma enquete, que eles têm essa admiração, e esse feedback é maravilhoso, né? Então, também foi muito bom essa atuação na ABZ, né? Fiquei muito, muito honrado, e o que ela precisar, a ABZ também, da nossa contribuição, será feita sempre, né? Eu agradeço imensamente o Marinaldo pelo convite. Foi lá que me tive a oportunidade de conhecer outra também, recentemente no encontro de coordenadores zootecnistas, a Ana Cláudia, né? A Ambiel, que também é uma das entrevistadas dos 20, é uma outra profissional ao qual eu saúdo todos os zootecnistas, porque a Ana nos representa fielmente, né? E a todos os docentes da zootecnia, é uma profissional maravilhosa, né? Então, também fica aqui a minha gratidão, a ABZ, de ter a oportunidade de conhecer, né, outros profissionais. Então, também foi um prazer, durante a atuação na ABZ, né, quando fomos para o encontro de coordenadores, agora no evento do Zootec, junto com a Sociedade Brasileira de Zootecnia, um grande evento em Goiás, lindo ver a zootecnia reunida, compartilhando conhecimento com outras áreas, foi um evento formidável. Então, conhecemos também, que é uma das homenageadas, a professora Ana, a qual me mostrou também o que é ser docente de corpo e alma, e representa a zootecnista mulher, a zootecnista campo, a zootecnista docente, enfim, né? Aquilo que ela vai demonstrar também na entrevista dela, o quanto ela é especial para nós zootecnistas, né, de todo o Brasil. E fico muito feliz de ver também no encontro de coordenadores de zootecnia a presença, por exemplo, do Ademar Leal, conversando com da Campo Nutrição Animal, mostrando para nós coordenadores que perfil nós devíamos formar para o campo. Então, foram trocas de experiências, de eventos formidáveis, produzidos então aí pela ABZ e pela SBZ, né, a Sociedade Brasileira de Zootecnia, duas entidades formidáveis também para inserção do zootecnista no mercado de trabalho e no agronegócio brasileiro, sem sombra de dúvida.
Agora, eu queria falar um pouquinho com você a respeito da atuação do zootecnista, como você acha que deve ser, e como que essa profissão tão linda vai evoluir aí nos próximos anos, na sua opinião. Falamos durante essa entrevista pelo menos 4 pontos básicos, né, que nós acreditamos que o profissional ele deve ter. Ele tem que saber identificar as oportunidades, como nós fizemos aí ao longo dessa história que contamos. Essas oportunidades, ele tem que ter um perfil de iniciativa. Essa iniciativa, então, mostrando um potencial de trabalho que vem a partir da dedicação do profissional e da ética, né? Um profissional sempre ético. Foi muito interessante algumas grandes áreas, inclusive no informativo do CFMV, recentemente, o seu informativo de revista, e ele diz lá, grandes novas áreas que zootecnistas e médicos veterinários estariam para atuar. Então, como nós fizemos, demos de exemplo, o desenvolvimento de novos produtos. Né? O zootecnista ele tem que saber que ele atua também na formação de novos produtos, comercialização e marketing. Esse perfil de profissional que nós temos que estar criando. A educação, que lá também dentro das 9 áreas tem a entrevista da Ana Cláudia, né? Ainda sim, nós precisamos fomentar as universidades, às vezes há concurso e algumas áreas não são preenchidas. Para você ter uma ideia, demos uma palestra recentemente, agora no dia 13 de maio, na UFMA, e um dos temas foi 2, pelo menos, pontos principais e de áreas tradicionais, quase não há zootecnistas, como a equidocultura, como o melhoramento genético. Até para a contratação de professores para a docência é difícil. Então, são áreas promissoras. Lembrar que o zootecnista ele tem que estar voltado para a conservação, para o meio ambiente, ele tem que ter uma preocupação de produzir sustentavelmente. Né? Somos, a todo momento, pela nossa forma de produção a pasto, de temas atuais, como emissão de metano, então, reduzir a utilização de recursos renováveis para a geração de produto do leite, da carne, como a água. Então, o zootecnista atual, ele precisa entender desses aspectos. A gente tem que produzir com responsabilidade, produtos de qualidade, mas observando a sustentabilidade desses sistemas de produção. Então, acredito que será esse o novo perfil que o mercado estará buscando, né? Então, esperamos que a gente possa vislumbrar e ir nesse caminho de que hoje a sociedade precisa desses profissionais. Uhum. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais. O que te motiva no dia a dia, você acordar, levantar e ir para a luta? O que motiva são meus alunos, né? Saber que está ali pessoas em que vamos trocar conhecimento. Então, a todo dia saber que eu preciso ir formar, que eles estão sedentos de conhecimento. Então, como eu sou docente, eu trabalho de forma indireta no agronegócio, eu vou formar aquele profissional atuante expressivamente no campo. A minha satisfação diária são os meus alunos. Eu os amo e, como eu costumo dizer em sala de aula, né, são meus meninos, não toquem nos meus meninos. Às vezes tem outros cursos, outros coordenadores, olha, os alunos da zootecnia. Eu digo, não, meus meninos não mexam com os meus meninos. Então, são os meus alunos, são os meus meninos que me fazem acordar e ir para a luta. E estudar incessantemente e desenvolver a docência. São eles, sem sombra de dúvida. É muito bonito ver esse carinho que você tem por eles. E também dá para perceber assim, que além da parte técnica, você tenta passar esses valores de ética, de dedicação para eles, né? É importante, né? A gente não pode esquecer isso. Eu não posso achar, e eu digo sempre, olha, eu começo pela ética para o animal. Eu não posso ver o animal apenas como um produto, um bem, um serviço descartável. Eu preciso ver o animal com ética, um cuidado. Temos um adensamento de animais, às vezes, por área, que são criticadas, mas como, e é nosso papel, desenvolver eticamente de maneira que diminua esse sofrimento, de maneira que o produto chegue de qualidade, você saiba que tem a responsabilidade que é de qualidade. Então, às vezes, quando um aluno meu vem com o famoso jeitinho brasileiro, não anota em alguma coisa, eu digo, não, eu não vou estar contribuindo para a sua formação. A ética dentro da atuação profissional é importantíssima.
né? Porque ela passa a credibilidade. Às vezes o profissional ele pode ter conhecimentos excelentes, mas não passa a credibilidade para a empresa que ele vai atuar. E às vezes ele pode perder as oportunidades por isso. Então eu zelo também por essa formação afetiva, né, que nós devemos ter para os nossos discentes, sem sombra de dúvida. Formação de pessoas, né? Não só de profissionais, né? Exato. É um profissional mais amplo, né, com essas relações humanas também inseridas neles. Né? E eu recebo carinho, eles são muito carinhosos comigo, e isso é muito gratificante. Então eu percebo que está dando certo, né? Que o que fazemos com amor, com dedicação, eles vêm, quando a gente vai para as palestras, que a gente fala da zootecnia, que empolga, eles querem tirar foto, querem abraçar. Então, é sensacional. É renovação da energia diária. Para mim, sem sombra de dúvida. Enfim, sensações maravilhosas. Fico sempre extasiado. Isso te motiva, né? Seus alunos te motivam. Agora fala um pouco assim pra gente. Tem uma outra palavra que a gente usa muito, que é sucesso. Sucesso é uma coisa muito relativa, né? O que é sucesso para uma pessoa não é sucesso para outra. O que é sucesso para você? Sucesso é família. Tudo parte de um convívio de pessoas que vão te apoiar, né? O sucesso ele não vem da individualidade. Quando você quer ter sucesso, você pergunta, se está indo no caminho certo, você compartilha. Então, eu devo todo o meu sucesso à minha família. Sempre esteve ao meu lado. Não é fácil ser esposa de zootecnista que vai estar ali no campo, né? Não é fácil ser marido de zootecnista que vai estar ali, né, no campo, que às vezes tem o preconceito, que ela vai estar lidando com um ambiente muito masculino. Então, a confiança familiar, né, deixando um pouquinho, é importante. Então, para mim, o sucesso de tudo vem da minha família. Né? Eu acho que eu nem estaria conversando com você agora se não fosse isso. Porque quem começou lá a primeira homenagem foi o meu irmão, né? O João Alexandrino. Ele é médico veterinário, né? E me admira e admira a zootecnia muito. Então ele foi o primeiro a postar lá. Então, veja que todo o meu sucesso eu devo à minha família, começa por ela. Né? Então, sucesso é família, sem sombra de dúvida. E agora eu vou perguntar também uma pergunta mais de bate-pronto. Se você pudesse descrever sua carreira em uma só palavra, qual seria? Zootecnia. Não teria outra. Minha carreira é a palavra que sempre vai me definir, é a zootecnia. Muito legal. É muito bonito ver esse amor mesmo que você tem pela zootecnia. Eu que agradeço. Né? Eu mostrei e sempre mostro isso no meu dia a dia. Eu consegui me aproximar da zootecnia pelo meu pai e sei que eu honro essa profissão do campo dele. Né? Nós o perdemos há 2 anos atrás, mas eu sei que ele era muito feliz, muito gratificado pelo rumo que nós tomamos. Né? Então, muito feliz sempre com a zootecnia, sempre, sem sombra de dúvida. Muito bonito de ouvir isso. Infelizmente, daqui a pouco a gente já tem que encerrar a nossa entrevista, mas eu queria deixar então agora o espaço aberto para você deixar um recado para os zootecnistas que estão nos assistindo. Queria dizer para todos, né, que a zootecnia ela exige esse despreendimento. Queria dizer que desejo e vou sempre lutar para que nós possamos ser sempre mais valorizados. Essa luta também que a gente tem é sempre em busca da inserção e do espaço do zootecnista na nossa atuação lá na ABZ. Percebemos, por exemplo, uma grande aproximação com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. O trabalho tem feito incessantemente, mas acredito que precisamos nos unir mais, zootecnistas, para que nosso direito à vivência e a atuação da plenitude dessa profissão ela seja exercida. Né? Que se instalar que
temos que trabalhar com o animal em todos os seus ramos e aspectos, eu digo para os meus alunos, é a profissão mais abrangente que existe. Então, que nós possamos sempre lutar por essa profissão arduamente, né, incansavelmente. Por isso também que acredito que nas nossas conversas as pessoas também digamos assim, nos têm confiabilidade, né, nessa nossa postura. Então, que não lutemos mais, que nos unamos mais diante dessa profissão que é tão linda e que já tem uma representação maravilhosa no nosso país, né, que possamos buscar mais espaços de representatividade a nível nacional e questões até mesmo em viés políticos, né, que a profissão ainda exige, né? Então, eu queria deixar essa palavra, que possamos lutar sempre, né? Descansar jamais. O animal, ele dorme muito poucos, alguns deles só segundos. Então, se os animais não dormem, nós temos que ser vigilantes, sempre. Né? Muito obrigada pelas suas palavras. Queria te agradecer de novo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e te parabenizar também pelo nosso dia e pela indicação, que eu acho que é um reconhecimento do seu trabalho, né? Eu que quero agradecer, como nós falamos antes, né, no bate-papo informal, a BeefPoint, ele é um site ligado, propriamente dito, ao agronegócio, mas abrir a oportunidade da divisão de poder 20 zootecnistas compartilhar da sua história dentro da zootecnia, foi formidável essa ideia. Então, nós nos sentimos muito agraciados, muito, mas muito mesmo felizes, né, por esse momento. Então, agradecer a BeefPoint, agradecer você também, Priscila, pela maneira formidável como você conduz todo esse bate-papo, né? E, mais uma vez, parabenizar todos pelo nosso dia, pelo nosso 13 de maio, né? Então, todos nós estamos de parabéns. Obrigada, um grande abraço para você. Outro. Até mais. Fiquem com Deus.